Nesta terça, você vai se surpreender e se emocionar com as aventuras dessa brava gente. E para começar, vamos curtir o enterro da cafetina. O nosso futuro depende do sucesso desse funeral. Um grande elenco vivendo a louca e divertida história da mulher que sonhava transformar seu próprio velório numa festa inesquecível. Eu quero um enterro de primeira, um funeral de estrela de Hollywood. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, você não pode perder a volta de Brava Gente. A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, no vento. Dorme, meu filho. Carlos Drummond de Andrade, 100 anos do poeta. Homenagem do grupo de dança Primeiro Ato. Jornal da Globo. Oferecimento Ben Boston. Simplesmente primeira classe. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite para você. Mais uma semana que começa com violência. Há dias dominam o noticiário as reportagens sobre as investidas do tráfico no Rio de Janeiro. Foram tiroteios, tentativas de fuga em presídios e hoje mesmo há suspeitas de que presos no batalhão da PM podem estar usando o radiocomunicador para falar com outros bandidos. Agora, o foco está em São Paulo. Hoje, um carro cheio de explosivos foi encontrado pela polícia e há denúncias de que ele seria usado para provocar uma tragédia na Bolsa de Valores. Nós, bem que gostaríamos de abrir o Jornal da Globo com outros assuntos, mas são estes os fatos que se apresentam. E você vai ver também. É o capeta. Jovens que mataram garçom em Porto Seguro beberam coquetel alcoólico vendido livremente nas ruas da cidade. Massacre em Israel. Carro-bomba explode ao lado de um ônibus e mata 14 pessoas carbonizadas. Viagem dos sonhos. Agências de turismo fazem lista de casamento e convidados compram cotas de lua de mel para os noivos. Revelação. Caixa de pedra pode ser a prova arqueológica da existência de Jesus. Acerola e Laranjinha. Astros mirins saem da favela para a fama e já são assediados nas ruas. Um mergulho na vida de Douglas e Darlan. Agora, no Jornal da Globo. Policiais viveram momentos de muita apreensão nesta segunda-feira na estrada que liga São Paulo a Campinas, interior do estado. Um carro roubado foi abandonado na beira da rodovia, cheio de explosivos. Segundo a polícia, um bandido condenado e preso queria promover atentados na capital paulista. Veja a reportagem de Valmir Salaro. Na mala, 30 quilos de explosivos e todos os apetrechos para montar uma bomba, espoletas, pavios e um alvo, segundo a polícia. A bomba era para ser colocada na Bolsa de Valores de São Paulo. A polícia diz que a carga seria detonada até sexta-feira no centro financeiro da capital paulista. Num raio de 20 metros, tudo seria destruído, dizem os peritos. É um explosivo muito poderoso. Quem revelou o plano foi a mulher de um dos bandidos mais perigosos de São Paulo, José Márcio Felício, o Geleião. Petronília Felício foi presa pela polícia depois de visitar o marido no presídio de Presidente Bernardes, uma cadeia de alta segurança onde celular não funciona. Durante 15 dias, policiais e promotores gravaram conversas de Petrolínia com comparsas do marido que estão soltos. Segundo os promotores, nesses telefonemas, Petrolínia passava ordens de Geleião, como atacar policiais militares e, em seguida, promover atentados. Segundo o Ministério Público, depois de presa e diante das provas, a mulher ligou da delegacia para a quadrilha e determinou o cancelamento da ação. E mandou que os bandidos abandonassem o carro em que estavam os explosivos. O automóvel foi deixado nessa estrada, que foi isolada pelo esquadrão antibombas. Para chegar até os explosivos, os policiais tiveram muito trabalho.
Para abrir o porta-malas, detonaram uma bomba de baixo impacto. Certos de que não havia mais risco de uma explosão acidental, usaram outra carga para abrir a mala, onde estavam os explosivos. Segundo os policiais, a bomba estava desmontada. Estavam presentes todos os ingredientes necessários para que ela fosse utilizada, mas não estava montada para que explodisse naquele momento. A polícia não divulgou as gravações telefônicas entre os bandidos, mas prometeu mostrar trechos das conversas nos próximos dias. Bandidos armados andando livremente pelas ruas em meio a moradores e crianças. Um dia depois do flagrante mostrado pelo Fantástico, a Polícia Militar ocupou a favela no Rio de Janeiro. Agora, no alto do morro, o que se vê é o trailer da PM. A ocupação é por tempo indeterminado, uma reação às imagens mostradas no domingo. Traficantes armados com fuzis e pistolas andando pelas ruas. Este chega a apontar a arma em direção ao morro vizinho, onde estão traficantes rivais. A polícia ainda não conseguiu identificar os bandidos que aparecem nas imagens. O Morro da Mineira fica a menos de 1 quilômetro do batalhão de choque da Polícia Militar, onde estão presos Fernandinho Beiramar, Elias Maluco e outros 5 traficantes. Pela manhã, logo no início da ocupação da favela, houve troca de tiros. Alguns disparos foram feitos em direção ao batalhão. A Polícia do Rio também investiga se o traficante Elias Maluco usou um rádio de comunicação para conversar com um advogado preso numa outra carceragem. Há suspeitas de que outros presos do batalhão, como Fernandinho Beiramar, também estejam tendo acesso ao rádio. Nesta segunda-feira, 16 agentes penitenciários que estavam de plantão na véspera da tentativa de fuga em Bangu 3, na semana passada, começaram a prestar depoimento. Um dos agentes disse que os alimentos entravam no presídio sem qualquer revista. Segundo ele, são os presos que tomam conta da cozinha. Ele disse ainda que detentos têm acesso à internet na escola de informática. As denúncias vão ser investigadas. Depois de atacar mais uma pessoa no fim de semana, o serial killer de Washington tentou estabelecer contato com a polícia. Mas até agora, as autoridades não conseguiram decodificar as mensagens. Nos últimos 19 dias, o atirador matou 9 pessoas e feriu 3, transformando qualquer um nos subúrbios de Washington numa vítima em potencial. A reportagem é de Heloísa Vilela. Mais uma entrevista da polícia, mais um recado para o franco-atirador. O áudio não estava claro. Telefone para nós outra vez. O chefe de polícia de Montgomery não disse mais nada. Ao que tudo indica, o FBI está se comunicando com o franco-atirador. A troca de recados começou no fim de semana. No sábado, um homem de 37 anos foi baleado quando saía desta churrascaria. No bosque, em frente ao estacionamento, a polícia encontrou um bilhete com um número de telefone. Hoje, 2 homens foram presos, um mexicano e um guatemalteco. Os 2 são imigrantes ilegais. Um deles estava dentro desta minivan branca falando em um telefone público diante de um posto de gasolina. Eles foram interrogados e transferidos para o Departamento de Imigração. A polícia já disse que nenhum dos 2 é o franco-atirador que vem aterrorizando os americanos há 19 dias. O homem baleado sábado no abdômen permanece internado em estado crítico. Linda Franklin, assassinada na segunda-feira passada, foi enterrada hoje. A população de Richmond, na Virgínia, está tão assustada que muitas escolas públicas começaram a semana fechadas. E a decisão foi dos pais. Eles ligaram avisando que as crianças ficariam em casa para evitar riscos. Mas a Secretaria de Educação espera reabrir as escolas normalmente nesta terça-feira. Israel está avaliando como responder ao atentado terrorista desta segunda-feira, que matou 14 pessoas e feriu 50 na cidade de Hadera. O grupo extremista Jihad Islâmica reivindicou a autoria do ataque. Um carro com 100 quilos de explosivos foi detonado por um terrorista suicida ao lado deste ônibus que seguia para Tel Aviv.
O ônibus que transportava civis e soldados israelenses foi engolido por uma bola de fogo. O grupo Jihad Islâmica disse estar retalhando os recentes ataques israelenses a Gaza e a Cisjordânia. O líder palestino Yasser Arafat e a Casa Branca condenaram o atentado, que deve realimentar o ciclo de violência na região e comprometer novos esforços diplomáticos para levar os dois lados de volta à mesa de negociações. O maior feito de Osama foi que ele lançou uma onda de loucura no mundo e deu uma ideia simples aos malucos e ressentidos do Oriente e da miséria. A morte como um cachorro louco e invisível, mordendo em todas as esquinas. A morte vinda de lugar nenhum. E o que mais exaspera o Bush e todos nós é a perda do controle sobre a vida social. O Ocidente sempre achou que podia prever, organizar a sociedade. Agora, isso é impossível. Há 2 bilhões de homens no Islã e a maioria nos odeia. Mesmo os pacíficos consideram os terroristas heróis. Como controlar isso? E a onda de violência contamina todos, do maluco de Washington aos traficantes do Rio e São Paulo que dizem assim, boa ideia, virou moda. E vamos nos acostumando aos corpos despedaçados nas discotecas e em Gaza. E nossas vinganças também serão cada vez mais banais. Breve haverá grandes massacres aqui e lá. Podemos organizar sistemas de vigilância, mas a ideia de solução já era. Solução não há mais, só o problema. Teremos de conviver com esse ping-pong de sangue para sempre. Mas pelo menos no que se refere ao Iraque, o governo Bush deu hoje uma chance à diplomacia. Os Estados Unidos submeteram aos outros 4 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU um novo projeto de resolução. O texto não faz mais referência a uma autorização explícita para o uso da força contra o Iraque, mas mantém a advertência. O governo de Bagdá poderá enfrentar sérias consequências se não cooperar com os inspetores de armas da ONU. E veja a seguir em alta, vencimento de dívida cambial pressiona a cotação do dólar. Casa cheia, começa a temporada de reservas para as festas de fim de ano. Yamaha a direção, Yamaha seu lugar, Yamaha vai buscar. Pensamento às vezes vai, chega antes de você. Não importa o tempo nem lugar, o que importa é viver. Yamaha, chegou o seu lugar. Yamaha, se atreva. Tecnologia faz diferença. Terreno não. Nova Yamaha XTZ 125. Yamaha. Desenho de última geração. Limpeza superior. Sensação extraordinária. Apresentamos a revolucionária escova dental Oral-B Cross Action. Suas exclusivas cerdas cruzadas Criss Cross penetram para descolar e remover mais placa do que as escovas dentais mais vendidas. Para dentes mais limpos e saudáveis, a nova escova dental Cross Action da Oral-B, a marca mais usada pelos dentistas. O programa De Olho no Combustível da Petrobras está cada vez mais de olho na qualidade. Todo dia, agentes de olho visitam todos os postos do programa e retiram amostras de combustíveis para serem testadas. Abasteça somente nos postos certificados pelo programa De Olho no Combustível. A Petrobras controla a qualidade dos combustíveis destes postos todo dia. Programa De Olho no Combustível. Qualidade garantida todo dia. Olha, nossa, esse homem vai me conhecer. Como? Eu tenho uma ideia. Boa. Boa. Nova. Ice, uma nova ideia em Ice. Diana e Alexandre se entregaram ao sabor da paixão e estão vivendo um ardente romance em Portugal. Você é lindo, sabia? Mas a perigosa Zenilda já sabe tudo a respeito da gata. Ela veio investigar. Descobriu que as terras são dela de direito. E agora, a felicidade deles está ameaçada. A melhor defesa é o ataque. Pois vamos atacar. Nesta terça, 6 da tarde, Sabor da Paixão.
dólar começou a semana em alta, pressionado pelo vencimento de 1 bilhão e 100 milhões de dólares em títulos do governo. A moeda americana subiu 1,03% e fechou cotada a R$ 3,91. Outra má notícia. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a avaliação dos títulos da dívida brasileira. A agência alegou piora no financiamento externo e incerteza quanto à manutenção da atual política econômica. A reação do governo foi imediata. Em uma nota conjunta, o Banco Central e o Ministério da Fazenda dizem que a análise é equivocada e que a divulgação foi precipitada e sem o embasamento técnico necessário. Com o dólar em alta e a inflação também, está cada vez mais difícil viajar. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem, já houve uma queda de 30% nas vendas de pacotes turísticos para o exterior. Se a turbulência na economia já mexe com o planejamento das famílias, imagine a dificuldade de quem está começando uma vida a dois. Montar a casa, planejar o casamento e a festa custam caro e pode não sobrar dinheiro para a lua de mel. Mas já existe um jeitinho de garantir uma viagem inesquecível. Veja como na reportagem de Monalisa Perrone. Adriana mostra as fotos da lua de mel à melhor amiga e madrinha do casamento. Ela e o marido não esquecem as praias que visitaram em Itacaré, litoral sul da Bahia, e os passeios que fizeram. Cavalgamos, fizemos trilhas, enfim. Estou em Itacaré, a gente ainda está no ritmo baiano. Para a amiga, a felicidade do casal é uma recompensa, principalmente porque ela também ajudou a pagar a viagem por um sistema de cotas. Esquisito, mas foi a solução para a madrinha, que não sabia como presentear o casal, que já tinha apartamento todo mobiliado. Então eu vim me preocupando com a coisa do presente há bastante tempo. Quando ela falou das cotas, eu falei, nossa, resolve meu problema, porque eu dou a cota, né? Uma coisa rápida. O pagamento da lua de mel em cotas é uma ideia nova no mercado de turismo e tem movimentado esta agência. Então a ideia surgiu, na verdade, quando um casal de amigos nossos procurou, querendo comprar a lua de mel dos sonhos deles. Só que eles já moravam juntos, né? Eles não queriam ganhar o liquidificador, aquela prata, uma bandeja, que eles já tinham tudo isso na casa deles. Então a gente sugeriu, na verdade, a ideia dos amigos pagarem a lua de mel deles. Para muita gente que casa, a lua de mel dos sonhos acaba sendo adiada por falta de dinheiro. A cerimônia religiosa e a festa são sempre caras. Por isso, uma viagem financiada pelos amigos e pela família pode ser a saída para começar a vida a dois em grande estilo. As cotas variam de R$50 a R$500. O dinheiro é depositado diretamente na conta dos noivos, que recebem semanalmente da agência uma lista com os nomes de quem os presenteou. Adriana e Marcelo acabaram de voltar da viagem. Estão felizes e sem preocupação. Não tem uma conta no cartão de crédito para pagar, nada, né? Foi tudo por conta dos amigos. Isso é bom. É muito bom. E a alta do dólar fez a inflação subir 2,81% na segunda prévia de outubro do IGPM, o Índice Geral de Preços ao Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas. É a maior taxa já registrada no período desde a implantação do Plano Real. No ano, o IGPM acumula variação de 13,64%. Outro índice divulgado hoje mostra que houve redução de empregos na indústria no mês de agosto. Segundo o IBGE, a queda foi de 0,3% em relação ao mês de julho. Os salários na indústria também caíram em agosto, menos 1,6% em relação a julho e 2% a menos em relação a agosto do ano passado. Mas, para alguns setores da economia, a crise parece estar longe. No Paraná, clubes, restaurantes e hotéis já estão com a agenda lotada para as festas de fim de ano. Nesses tempos difíceis, e até por isso, muitas empresas decidiram presentear os funcionários com um pouco de alegria. Veja na reportagem de Malu Maza. O restaurante de comida italiana é o maior de Curitiba. Tem lugar para 4.800 pessoas. Todos os fins de semana de dezembro foram reservados para as tradicionais festas de confraternização promovidas por grandes empresas.
Se você marcar para o ano que vem, e ainda tem, para o ano que vem. Esse ano, sexta e sábado não tem mais nada. Restaurantes, clubes e hotéis já estão com até 60% das datas de fim de ano reservadas. Esse clube oferece jantar dançante e só tem 2 dias livres em dezembro. A gerente acredita que os lucros vão crescer 50%. Não era o que a gente esperava, né? Eu fiquei surpresa e feliz, né? Passar um dia longe do escritório e ficar descansando num hotel fazenda, podendo admirar uma paisagem como essa. Muitas empresas estão dando essa mordomia aos funcionários no fim do ano para que eles relaxem, recuperem a motivação no trabalho e também, no momento em que se fala muito em demissões, fiquem mais tranquilos. O gerente do hotel diz que alguns empresários cortaram as comemorações por causa da crise. Mas as reservas já feitas vão garantir um Natal bem gordo. Hoje as confraternizações aí chegam a representar de 8% a 10% do faturamento do hotel. Na loja de material de construção, a festa será para 1.500 pessoas. Um pouco de lazer para deixar os empregados mais bem dispostos. Todo mundo espera ansioso pela confraternização. Dá um tempero a mais para a gente lidar no dia a dia, né? Uma paralisação de 12 horas convocada pela oposição a Hugo Chávez fechou milhares de estabelecimentos na Venezuela e provocou uma guerra de palavras entre o governo e os grevistas. Para os organizadores do movimento, a adesão foi de 85%. Chávez, por sua vez, considerou a greve um fracasso e descartou a hipótese de convocar eleições antecipadas. A greve fechou lojas, escolas, bancos e outros estabelecimentos em Caracas. As ruas da capital, de 6 milhões de habitantes, ficaram vazias. Em alguns pontos, houve incidentes de violência. O líder sindicalista Carlos Ortega considerou a greve um sucesso. Já a ministra do Trabalho, Maria Cristina Iglesias, foi à TV dizer que o movimento havia fracassado. Os grevistas exigem a renúncia de Chávez ou a convocação de eleições antecipadas. Mas o presidente resiste às pressões. Ao voltar de uma viagem à Europa no fim de semana, Chávez disse ter abortado mais um complô para assassiná-lo. Com um crucifixo na mão, reiterou que levaria adiante a missão. A minha fé em Deus, nosso Senhor. Chávez sofreu uma tentativa de golpe em abril, mas foi reconduzido ao poder menos de 48 horas depois. E veja a seguir, transição. O presidente que sai pode antecipar nomeações para o Banco Central se o eleito quiser. Coquetel explosivo. Universitários que mataram um garçom na Bahia estavam sob o efeito do capeta. Viu? Tem muita gente cansada por aí. Tá na hora de tomar Vitaçar Estresse. Só, Vitaçar Estresse dá uma sacudida em você e tira o cansaço muito mais rápido do que você imagina. Mexa assim, toma Vitaçar Estresse. Pense numa companhia aérea que conhece você desde que nasceu. Uma companhia aérea que fala português, gauchês, baianês, carioquês e que sempre colocou o nome do Brasil lá em cima. Pense numa companhia aérea que tem o maior centro de treinamento e manutenção da América Latina. Pense em 65 destinos no país e mais 25 no exterior, em mais de 700 voos diários. Pense numa companhia aérea que vale por 3. Varig Rio Sul Nordeste. A companhia aérea do tamanho do Brasil. Nunca esqueça de usar Listerine. Usar Listerine todos os dias é uma forma clinicamente comprovada de matar os germes que causam mau hálito, a placa bacteriana e a gengivite. Listerine, força máxima contra os germes.
com Smirnoff. Hoje, no programa do Jô, eu converso com a multi-instrumentista Fernanda Porto. Bato um papo também com a Jael Coaraci, que tem um site na internet e uma agenda para encontros de casais. Eles vão se encontrar até aqui no programa. E também com o campeão de braço de ferro, que é cego, Francisco de Assis. Hoje, no programa do Jô. O presidente Fernando Henrique tem pressa. Assim que for conhecido o resultado das eleições, ele quer se encontrar com o presidente eleito. O ministro-chefe da Casa Civil e coordenador da transição, Pedro Parente, disse que o encontro poderá acontecer no dia 29. Caso haja o interesse do presidente eleito, Fernando Henrique já poderá enviar ao Senado os nomes do presidente e de diretores do Banco Central. Isso evitaria o chamado vácuo de poder, que é o intervalo entre a posse e as nomeações em janeiro. E esta é a última semana para que os candidatos convençam os eleitores de que um deles tem a melhor proposta para o Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi ao Rio e José Serra, do PSDB, a Belo Horizonte. O candidato José Serra chegou à capital mineira no início da tarde. Na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas, ao lado do governador eleito Aécio Neves, Serra discursou para deputados, vereadores e prefeitos mineiros. Vamos manter 3 aspectos cruciais da política econômica: o controle da inflação, a responsabilidade fiscal e o clima de confiança para que os investidores nacionais e estrangeiros invistam no Brasil. O candidato José Serra voltou para São Paulo para gravar o programa do horário eleitoral. Nesta terça-feira, ele passa amanhã na capital paulista e depois embarca para Recife, onde faz caminhada e um comício no fim da tarde. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi ao Rio de Janeiro, onde se encontrou com o presidente do PDT, Leonel Brizola. Apresentou para uma plateia de artistas seu projeto para a área cultural. Eu hoje não tenho dúvida de que nós poderemos fazer. Não será como num passo de mágica, não será num dia, num mês ou num ano, mas será um determinado espaço de tempo que nós vamos construir. À noite, Lula era esperado para jantar com amigos neste restaurante de São Paulo, mas por causa do atraso no voo vindo do Rio, ele decidiu cancelar o compromisso. Nesta terça-feira, o candidato do PT faz campanha em 3 capitais: Brasília, Belém e Macapá. E o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o candidato José Serra de reproduzir em seu programa eleitoral imagens de mulheres grávidas exibidas no programa de Luiz Inácio Lula da Silva. Não cabe recurso à decisão. O Partido dos Trabalhadores ganhou também 1 minuto e meio de direito de resposta no programa eleitoral de Serra. O programa foi punido pela Justiça Eleitoral por afirmar que o PT havia exaltado as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O crime do garçom espancado até a morte na Bahia. Nesta terça-feira, o Ministério Público vai decidir se 2 menores envolvidos no caso irão ou não responder a processo judicial. Eles e 5 universitários de Brasília são acusados de matar o garçom a socos e pontapés depois de uma discussão num bar na Passarela do Álcool. Em Porto Seguro, o repórter José Raimundo mostra que não há controle na venda de bebida para adolescentes. A bebida que os estudantes de Brasília consumiam na hora do crime é um coquetel conhecido por capeta. Leva vodka, guaraná em pó, leite condensado e frutas. Uma pessoa bebe em média 3 litros, 4 litros. Jovem? Isso, jovens. 3 litros de capeta? Isso. Como é que ele fica depois? Fica pronto pra noite, né? A polícia não sabe qual foi a quantidade de capeta que os estudantes beberam. Na Passarela do Álcool, área mais badalada de Porto Seguro, não há restrições na venda do coquetel. Você toma quantos copos desse aí? Eu tomo mais de 10 copos ou mais, o que der, a gente estamos tomando. Nós somos assim, tipo assim, a gente é muito limitadas, tudo que vinha a gente estamos tomando. Os advogados dos estudantes presos vão encaminhar à Vara-Crime de Porto Seguro um pedido de habeas corpus. Dizem que as prisões em flagrante foram ilegais. A delegada responsável pelo inquérito diz que tudo foi feito de acordo com a lei. Os 2 menores que fazem parte do grupo foram ouvidos hoje pela promotora da Vara da Infância e Juventude. Eles negaram que tenham participado do assassinato,
mas continuam detidos numa sala do complexo policial. Eles podem ser transferidos para Brasília porque em Porto Seguro não há instalações apropriadas para menores que respondem a processos criminais. A viúva do garçom vai entrar na justiça com um pedido de indenização contra as famílias dos estudantes. E veja a seguir Acerola e Laranjinha. Sucesso muda a vida de astros mirins da minissérie Cidade dos Homens. Sistema My Car. Você tem. Faróis Xenon. Você tem. Direção elétrica Dual Drive. Sensor de estacionamento. Você tem. Super Lock. Você tem. Saudade do seu carro antigo? Você não tem. Estilo. Ou você tem, ou você não tem. O CD comemorativo dos 40 anos dos Rolling Stones. A banda que é a própria evolução do rock. Para todos os sonhos, todas as suas conquistas, todos os momentos, todos os quereres, todos os poderes. Para toda hora, toda hora, toda hora, para sempre. Para todo mundo, todo mundo, todo mundo, para você. É só pedir que a gente faz. O que você deseja hoje? Bradesco, colocando você sempre à frente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ele riu? Ele riu. Ele riu? Ele riu. Ele riu. Ele riu. Ele riu. Eu não acredito. Ele riu, hein? Ô, louco. Ele se riu? Sim, ele se riu, sim. É, parece que o homem lá em cima tá rindo, hein? É, tô dizendo. Uma grande campanha muda o clima da sua empresa. Talent. Não acredito. Esse tempo todo aqui na empresa e o cara nunca ri, meu. Nesta terça, na volta de Brava Gente, você vai curtir Maite Proença, Edson Celulari, Luísa Tomé, Luigi Baricelli e um grande elenco na surpreendente história de um velório que vai fazer todo mundo morrer de rir. Inesquecível. O enterro da Cafetina, nesta terça, depois de Caceta e Planeta, marcando a volta de Brava Gente. Um estudioso de hebraico pode ter descoberto a primeira evidência arqueológica da existência de Jesus, uma urna que pode datar do ano 63 da era cristã. Nesta caixa de pedra calcária, usada para guardar ossos, havia a seguinte inscrição em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Tiago seria o apóstolo Tiago, primeiro bispo de Jerusalém e citado nos evangelhos de Marcos e Mateus como um dos irmãos de Jesus. Para o estudioso André Lemaire, da Universidade de Sorbonne, na França, a urna parece ser genuína. Embora os nomes José, Tiago e Jesus fossem comuns na época, a probabilidade estatística dos três estarem associados em outra família seria mínima. A urna, comprada por um colecionador num antiquário em Israel, seria o primeiro registro da existência de Jesus fora da Bíblia. Acerola e Laranjinha, Douglas e Darlan. Eles acabam de ficar famosos. Os astros da série Cidade dos Homens falam sobre o que mudou na vida deles depois da fama. Na reportagem de Tatiana Nascimento, eles contam o que esperam do futuro. Na pele de Acerola e Laranjinha, eles ganharam o país. Os meninos do morro que viviam metidos em confusão, mas tinham muito jogo de cintura para se livrar das encrencas, viraram um sucesso nacional. Os intérpretes não chegaram a viver as mesmas experiências na vida real, mas estavam bem perto delas. Douglas, o Acerola da TV, hoje vive com a mãe e 4 irmãos neste prédio num bairro da Zona Norte do Rio.
Há menos de 2 meses, eles moravam numa favela na Baixada Fluminense. Darlan, o Laranjinha, ainda vive perto de um dos morros mais perigosos do Rio. E como Douglas, não consegue mais ficar anônimo por onde passa. Quando eu chego aqui no colégio, tá todo mundo acerola na janela. Caraca, acerola, assim, sabe? Aí depois já aparece o laranja, peguei autógrafo, assim, pô, super animado. Tem que virar fã, cara, é demais. A experiência de viver os personagens de Acerola e Laranjinha não trouxe apenas fama e a oportunidade de trabalhar na TV. Douglas e Darlan ganharam algo mais importante, uma amizade que se fortaleceu além das câmeras. O que acontece comigo tem que acontecer com ele, entendeu? Tem que ser sempre os dois juntos. É nóis. Os dois já tinham atuado juntos no filme Cidade de Deus, elogiado pela crítica e um sucesso de bilheteria. Na vida real, eles não passam de adolescentes que gostam de fazer aulas de teatro, dança, capoeira e, é claro, de aproveitar o que a fama trouxe de bom. Agora, nem preciso dar em cima, elas que dão em cima de mim. É isso, é bom ou ruim? É ruim. Porque eu sou fiel. O assédio feminino não foi a única coisa que mudou. Eu andava na rua, ninguém escondia a bolsa. Agora estão me oferecendo até dinheiro. Apesar do sucesso, a dupla mantém os pés no chão. Se a carreira de ator não der certo, os dois têm outros planos para o futuro. Se eu não seguir, vou ser técnico de som. Ou então vou ser militar. Quero estudar cinema e tô aprendendo a tirar foto com meu tio, entendeu? A carreira de fotógrafo também é muito importante para mim. Mas até lá, eles aproveitam a vida e o que o Rio de Janeiro tem de melhor. Nós ficamos por aqui. Você viu o que vai estar nas manchetes dos jornais desta terça. Vencimento da dívida cambial pressiona o dólar. Carro-bomba mata 14 em Israel. A gente volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento Ben Boston. Simplesmente primeira classe. Globo, a gente se vê por aqui, de segunda a sábado, Sabor da Paixão. Está começando mais um programa do Jô. E segundo a Sociedade Brasileira de Estudos de Sexualidade, os preços altos, a alta do dólar, as novas taxas de juros e as eleições afetaram a libido do brasileiro. Várias mulheres responderam a um questionário que compara a realidade brasileira ao desempenho sexual dos seus companheiros. Conclusão unânime da pesquisa: toda vez que qualquer coisa sobe na economia, aquilo desce. Terrível isso. Uma proporção científica. Atenção, cientistas nacionais. Quem fizer uma teoria com isso ganha o prêmio Nobel, né? Subiu o dólar, o pinto caiu. E um casal de húngaros, casado oficialmente, essa é verdade, mas olha que notícia incrível. Casados oficialmente, o casal trocou de sexo junto. Isso é que é uma união. Estavam cansados da rotina do casamento, a mulher resolveu virar homem e o homem resolveu virar mulher. E continuaram juntos. Hein? A operação foi realizada no mesmo hospital, na cidade húngara de Szeged. Os médicos não esclareceram se houve transplante. Mas se houve, vai ser engraçado. Quando a coisa começar a funcionar, a primeira frase romântica já está pronta, vai ser dela, que diz assim: meu bem, esse eu já conheço. Esse era meu amor. E um cipriano foi detido pela polícia. Cipriano é o homem da ilha de Chipre, vocês sabem, né? Não entendi. O cipriano foi detido pela polícia por estar casado com 3 mulheres ao mesmo tempo.
Impressionante. Ele era de Chipre e elas de chifre. Essa foi horrorosa, né? O equatoriano Edson Vicuña apareceu bêbado no próprio velório na cidade andina de Cuenca. Segundo o jornal El Universo, o corpo velado era de um desconhecido que teve o rosto desfigurado num acidente de trânsito. Confundiram, pensaram que era o bêbado. Ao ver que o velório era para ele mesmo, o Vicuña começou a gritar: "Tô maluco, borracho ou muerto?" Nem ele sabia quem ele era. Na hora ficou sóbrio de susto. Para melhorar do susto, tomou outro porre. Bêbado tem sempre alguma razão para beber, não é verdade, Chiquinho? Hein, Deli? Passear de jegue é a última moda em Paris. Em Paris não, na França, em geral. Paris não me sai da cabeça. Saudades de Paris. Na França, a última moda, passear de jegue nas montanhas da França. Lá não se fala jegue, se fala jegue. Enquanto aqui o povo acha o jegue lento e preguiçoso, lá ele é considerado calmo e inteligente. Bira, se eu fosse você, ia morar na França. Você é lento, é preguiçoso? Não. Je suis calme et intelligent. Outra coisa. Allez le bleu. Allez le bleu. O jegue ainda fala francês. Não é uma coisa, o zurro do jegue é diferente. Quer dizer, o zurro do jegue do nordestino é assim. Já do francês é... Não tá, não é diferença? Não. No programa de hoje, nós vamos ver a cantora e compositora Fernanda Porto, multi-instrumentista. Fernanda. Você toca quantos instrumentos? Mais que 3. Mais que 3? Eu sei que é mais que 3. Mas é menos que 8? Menos. Bom, depois na hora a gente vai ver quantos são. Também está aqui a diretora de um site e que também tem uma agência que providencia um encontro entre casais. E nós vamos ver como é que isso acontece aqui no programa. É a Jael Quaraci. E está aqui um cego que é bicampeão brasileiro e campeão mundial de queda de braço, ou braço de ferro, Francisco de Assis. E logo depois dos comerciais eu estou de volta. Até já e um beijo do gordo. Diana e Alexandre se entregaram ao sabor da paixão e estão vivendo um ardente romance em Portugal. Você é lindo, sabia? Mas a perigosa Zenilda já sabe tudo a respeito da gata. Ela veio investigar. Descobriu que as terras são dela de direito. E agora, a felicidade deles está ameaçada. A melhor defesa é o ataque. Nós vamos atacar. Nesta terça, 6 da tarde, Sabor da Paixão. Depois que a mulherada descobriu a coisa, eu não tenho mais paz. Coisa de dia, coisa de noite, outra coisa no elevador. Eu adoro, né? A coisa. Só que eu não tô mais dando conta. Então agora eu ando revezando. Um dia eu coiso com a boa, outro dia eu coiso com a louca. Coisa boa. A coisa cresceu tanto que virou duas. Coisa louca e coisa boa. São 2 novos planos com coisas do tipo torpedo SMS, desconto em ligações, identificador de chamadas e muito mais. Informe-se, Coisa. A coisa pra juntar a galera. Coisa é da Telesp Celular.
Nesta terça, uma nova figura do Caceta está pintando na área. Tu vai ter que me dar uma guarida por uns tempos. Só se for agora. Mas parece que o malandro não vai ter vida mansa por essas bandas. Isso aqui é muito perigoso, muito barra pesada. Nesta terça, depois de Esperança, Caceta e Planeta, urgente. Olha aí, gente, de hoje a 26 de outubro, no Jockey Clube de São Paulo, acontece uma exposição das charges do Paulo Caruso, irmão gêmeo do Chico Caruso. Os dois são ótimos. E essas do Paulo Caruso são aquelas charges publicadas na Folha de São Paulo. A exposição se chama Grande Prêmio Brasil, no Galope do Ibope. Exibe 50 desenhos originais do Paulo Caruso, registrando todo o processo eleitoral. Falando nisso, vejam o sofrimento do Alex.